Ora, muito boa tarde aos seus académicos e aos seus convidados e aos amigos que hoje se juntam a nós. É sempre um gosto para a Academia de Marinha ver uma sala tão cheia e tão completa nos tempos que correm hoje. Parabéns pela vossa coragem em aparecerem aqui. Obrigado. Ora bem, eu quero começar por apresentar os cumprimentos tradicionais aos apresentadores da obra, o Sr. Almirante Leiria Pinto e ao Sr. Professor Sousa Martins, que eu não conhecia e conheci há pouco. Naturalmente, ao editor, ao Sr. Almirante Fonseca, que representa aqui as edições Revista de Marinha, e, naturalmente, ao autor. O autor é sempre o último, não é? Aquele que tem menos importância nestas coisas, ao Sr. Professor Moreira Freire. Eu não gosto de me repetir, mas não perco também as oportunidades de referir que é uma honra para a Academia de Marinha receber estes lançamentos de livros com temas ligados ao mar, que no fundo são a âncora central da nossa missão. E o tema encaixa perfeitamente nas ambições da Academia de Marinha e eu também estou, digamos, honrado, em termos de academia, pelo significado da escolha feitas pelo autor e pelo editor. Eu acho que é um sinal que eles se sentem bem nesta casa, é um sinal que consideram que é uma casa sua. Eu não vou gastar muito tempo para falar sobre o livro, temos aqui duas pessoas que nos vão apresentar o livro. Não tive tempo para o ler, recebi-o há 2 ou 3 dias, mas ao folhear o índice, eu imediatamente lembrei um conjunto de crónicas que já tinha lido, porque fui um dos privilegiados em que recebia periodicamente mails do autor. Fiz parte, com certeza, de um grupo a quem ele dirigia e deliciei-me, digamos, com imensas das crónicas. Aliás, muitas vezes eu fazia um comentário ao outro, dando-lhe os parabéns pela escolha, e, de facto, é um conjunto notável de escolhas feitas pelo autor, e isto acaba por ser um repertório, eu diria mesmo, digamos, é uma outra história da Marinha que se está aqui a fazer com a publicação deste livro. Nos livros, naturalmente que o conteúdo é que interessa, mas eu já o disse no outro dia e hoje volto a dizer, a capa também conta, e esta capa é maravilhosa. A capa é linda, não sei quem foi o responsável pela escolha da capa, mas só a capa é tão apelativa que haverá certamente gente que compra o livro só pela capa. Depois há de ficar deliciada com o conteúdo. Umas curtas palavras relativamente ao autor. O autor tem privilegiado a Academia de Marinha com textos seus que oferece para publicação. E eu não queria deixar de referir isto aqui. Já foram 3 ou 4 livros em que, de repente, eu recebo, por interposta pessoa, uma pergunta. O autor gostaria de saber se a Academia de Marinha estaria interessada em publicar, portanto, um livro seu. É sempre sem qualquer interesse comercial que ele faz, é, portanto, uma dávida do coração que ele faz pela sua ligação à Marinha, e eu acho que isto deve ser referido para que todos saibam, aqueles que não sabiam. A Academia de Marinha já publicou um conjunto de livros que o autor oferece, de altíssima qualidade, sem qualquer interesse comercial, o que nos honra imenso. Mais uma vez, obrigado, Freire. Meus senhores, não vos roubo mais tempo, eram só umas palavras de introdução e eu agora daria a palavra ao representante da editora para se pronunciar. Queres falar dali ou daqui? Eu falo daqui, mas... Então? Cumprimento o Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, o meu companheiro de mesa, o professor Dr. João Moreira Freire, autor do livro,
os apresentadores da obra, que estão aqui à minha frente, os meus oficiais generais, as senhoras e os senhores académicos e os nossos convidados. Muito agradeço a presença de todos aqui, enfrentando a ameaça insidiosa que é o vírus Covid-19. Nas sessões deste tipo, espera-se do editor que se refira às razões por que publicou o livro. Eu recebi numerosas vezes textos curiosos abordando situações passadas a bordo de navios ou de alguma forma ligadas ao mar. Recebi mesmo o mesmo texto por diversas vezes proveniente de diversos originadores. De início fiquei um bocadinho intrigado, mas rapidamente percebi que a fonte dos textos era o Moreira Freire, que regularmente emitia uns textos que enviavam a um numeroso grupo de pessoas e essas, por sua vez, enviavam a imensa gente, daí os textos andarem a circular na internet, chegando a muita gente. Quando há cerca de 3 ou 4 meses o Moreira Freire me referiu à porta do Clube Militar Naval que queria falar comigo e propor-me editar o conjunto de textos, os 98 textos, num livro, disse logo que sim. Não conhecia os textos todos, apenas conhecia alguns, mas conhecia o Moreira Freire, do Colégio Militar e da Escola Naval. Estivemos juntos nestes 2 sítios nos anos 50 e 60 do século passado. Já lá vão mais de 50 anos. E, com a coordenação do Temes de Oliveira, meu parceiro nas edições Revista de Marinha, rapidamente o projeto se concretizou. E aqui está o livro à vossa disposição. É a nossa modesta contribuição para divulgar, para facilitar o acesso a um conjunto de textos que são traços da nossa cultura marítima. É uma contribuição, são subsídios para uma história não oficial das marinhas portuguesas dos últimos 2 séculos. Justificando a razão da edição, resta-me agradecer à Academia de Marinha, na pessoa do seu presidente, a organização desta sessão, uma palavra também de amizade para o comandante Zambujo. Agradeço também ao Almirante Leiria Pinto e ao professor Dr. Luís Sousa Martins terem-se disposto a apresentar esta obra, ao João Moreira Freire ter escolhido a nossa chancela às edições Revista de Marinha para publicar o livro. Agradeço à Escola Naval ter autorizado a utilização de um óleo de Adolfo Geraldes Penhalver para fazer a capa. Trata-se da corveta couraçada Vasco da Gama e, como já foi aqui referido, pelo menos a capa é muito bonita. E o interior, vão ver, também é muito interessante. Quero agradecer aos autores dos textos originais, de onde foram retirados os extratos. Muitos já faleceram, mas alguns, felizmente, estão vivos e aqui ficam os nossos agradecimentos. Também agradeço ao Comandante Augusto Alves Salgado pelo seu interessante prefácio e ao Comandante Joaquim Vilas Boas pela sua cuidada revisão. E ao Comandante Orlando Temes de Oliveira, meu parceiro na atividade editorial, pela sua atividade de coordenação. E já agora à tipografia lausanense, que fez um excelente trabalho, cumprindo os prazos, o que entre nós nem sempre acontece. Editar um livro é sempre uma aventura. Por vezes não se conseguem vender e ficam a apodrecer nos sótãos. É um conforto contar à partida com o patrocínio de uma empresa ou organismo que garanta a aquisição de um número significativo de livros, assegurando a viabilidade financeira de um projeto editorial. Gostaria aqui de agradecer publicamente à Nazaré Boats pelo seu generoso patrocínio que viabilizou financeiramente esta edição. A Nazaré Boats é uma firma sediada na região da Nazaré que constrói barcos-casa de apurado design e de acabamentos de elevada qualidade, com a marca Aquadomos 1200. Bem-haja à sua administração e votos muito sinceros de sucessos no mercado internacional onde opera. Agradeço também às firmas que apoiaram este projeto, adquirindo conjuntos de livros, designadamente o Mútuo dos Pescadores, a Induma, a Empel, a Confornal Lusa e o Porto de Sines. A lista não está fechada,
Se outras empresas se quiserem juntar, serão certamente bem-vindas. Repescando uma sugestão do engenheiro Silva Dias, que foi da Reserva Naval, no e-mail em que ele encomendava um livro, o autor e a editora decidiram oferecer, por cada 3 livros vendidos, um exemplar à biblioteca de uma escola secundária. A ideia é que os nossos jovens precisam, enfim, de conhecer as nossas tradições marítimas. Assim, ao comprarem um livro, estão a oferecer 1/3 de um livro a uma escola secundária. Mas se quiserem oferecer um livro completo, é muito simples. É comprar 3 livros e, nessa altura, até agradecemos a sugestão da escola secundária a quem o vamos oferecer. Aliás, vários amigos meus me referiram que este livro dá um excelente presente de Natal. Julgo que sim. Naturalmente, vamos oferecer também exemplares deste livro à Biblioteca da Escola Naval, a nossa alma mater, às outras bibliotecas navais, à Biblioteca do IUM, que substituiu o saudoso Instituto Superior Naval de Guerra. Gostaríamos, o autor e a editora, de oferecer 2 exemplares do livro à Biblioteca da Academia de Marinha. Terminei e passava a palavra ao Almirante Leiria Pinto. Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhor Autor e Editor, meus senhores e minhas senhoras. Está ligado? Isto não é para ligar. Tá. Ao longo de cerca de 2 anos, fui um dos privilegiados que recebeu por correio eletrónico as já famosas memórias navais. E, como consequência, apercebi-me haver o maior interesse na sua ampla divulgação. Facto que hoje, felizmente, se concretiza com a publicação do livro que apresento. Não vou destacar especialmente nenhuma das memórias, nem o respectivo autor, mas apenas afirmar que elas foram redigidas por uns narradores que produziram um conjunto de obras notáveis, e outros que descreveram factos simples por eles vividos, mas pouco difundidos. Uma circunstância é comum. Todos são pessoas ligadas por profissão ou por sentimento ao mar. O presente livro abrange 97 memórias de acontecimentos que sucederam durante 2 centúrias, isto é, desde 1810 a 2010, e têm a particularidade de se reportarem ao conjunto de 4 marinhas, a de guerra, a de pesca, a mercante e a de recreio. Reportam factos que cronologicamente se situam nas épocas das lutas liberais da Europa, África e Extremo Oriente entre meados do século XIX e início do século XX. A movimentos políticos após a implantação da República, da Grande Guerra, da Guerra Civil Espanhola, da Segunda Guerra Mundial, dos anos 50 após a entrada de Portugal na organização do Tratado do Atlântico Norte, da Guerra do Ultramar, 1961 a 75, e finalmente das novas e atuais missões da Marinha. Como assuntos cito, entre outros, os relatos da navegação em águas fluviais, costeiras e oceânicas, os acidentes no mar, o cerimonial marítimo, as viagens de instrução, as cenas de vida a bordo, a atuação de marinheiros em terra, em síntese, o conto naval em toda a sua extensão. As operações relativas à antiga aviação naval e à atual esquadrilha de helicópteros, à Rossega de Minas, às atividades submarinas, à infantaria de marinha, nomeadamente aos fuzileiros, à hidrografia, à construção e à administração navais e à educação física. São outros temas apresentados,
assim como referências a marinheiros ilustres, à antiga legislação da Armada e a algumas das suas infraestruturas históricas. Aproveito agora a oportunidade para me referir ao conto naval. Atualmente, as histórias publicadas no âmbito naval são demasiadamente formatadas. Grande parte são relatórios de operações em que se usa e abusa das siglas e de termos em língua inglesa. Assim, o velho e tradicional conto naval encontra-se em declínio. A propósito desta situação, cito uma curiosa memória que em tempos me contaram. Nos anos 60 do século passado, um ministro da Marinha, que possuía um espírito fortemente autoritário, recebeu, por escrito, uma informação plena de siglas e de termos em língua inglesa. O despacho que exarou no documento resumia-se apenas a 4 letras: NP-ND. Pânico no gabinete. A ordem ministerial era indecifrável. Então o oficial ajudante perguntou de um modo cerimonioso ao ministro o significado do despacho. Ao que este rispidamente esclareceu: NP-ND quer dizer, não percebo nada disto. Várias são as razões da decadência do conto naval, que acontece também em tipos de narrativas semelhantes. Um desses motivos, no meu entender, resulta do facto de habitualmente não serem transmitidas por escrito muitas experiências vividas pessoalmente. E assim a história vai-se perdendo, pois com o passar do tempo, especialmente a palavra comunicada oralmente, desvanece e deturpa-se, surgindo até quem, com fins ideológicos, procure reescrever a história. Assim, exorto especialmente aqueles que viveram experiências por vezes inéditas, como foram as operações na Guerra do Ultramar ou nas atuais missões da Marinha, no mar, em terra e no ar, a contarem os seus testemunhos por escrito. Termino felicitando vivamente o meu caro amigo professor João Freire, que conheci no verão de 1959, quando ambos estávamos embarcados na velha Sagres, em mares algarvios. Ele, aluno do Colégio Militar, e eu, cadete do primeiro ano da Escola Naval. E a quem devo a honra do convite para fazer esta apresentação. Foi ele o compilador, editor literário, organizador e, fundamentalmente, a quem se deve a iniciativa das Memórias Navais. A sua apurada escolha das memórias, a apelativa identificação que estabeleceu para cada um dos textos, aliadas aos excelentes introitos na sua autoria, que permitem situar o leitor no contexto da época e, por vezes, onde merecidamente presta homenagem aos que se dedicaram à atividade referida, tornam estas Memórias Navais um livro imprescindível na biblioteca daqueles que se interessam pelas coisas do mar. Muito obrigado. Sr. Professor Luís Sousa Martins, se faz favor. Muito boa tarde. Deixem-me só reconhecer, só agora é que pus os óculos, e fazer um reconhecimento desta sala. Eu agradeço o convite para este momento excepcional ao Sr. Presidente da Academia, ao professor, meu colega João Freire, ao Sr. Almirante, editor da obra, e pegava nas palavras do Sr. Almirante de Leiria Pinto, para começar por dizer que foi uma delícia ler estes contos.
foi num sentido até de problemática e de desafio. Todos nós provavelmente lemos As 20.000 Léguas Submarinas, do Júlio Verne, e lembramos-nos um pouco desta tensão que atravessa toda a obra entre dois que não são tripulantes, entre o professor Aronnax e o capitão do Nautilus Nemo, dois naturalistas, cientistas, vocacionados para a investigação, e do outro lado, no outro extremo desta tensão, nós temos o arpoador Ned Land. E a dada altura do enredo, depois daquela luta com os cefalópodes gigantes, o professor Aronnax tinha apontado, tinha descrito aquela luta, tudo o que tinha acontecido, do ponto de vista científico, do ponto de vista de um olhar do naturalista, e vai ler, à procura da opinião, vai ler os seus apontamentos aos companheiros, ao Ned Land e ao conselho do seu criado. E a opinião deles é, sim, muito bem, do ponto de vista dos factos. Está correto, narra exatamente os factos tais como eles se passaram. Do ponto de vista dos efeitos, é melhor entregar isso a um poeta. Eu julgo que qualquer antologia, e esta antologia em especial, trabalha lindamente com esta problemática. Isto é, que é uma problemática própria, não sei se é do Conde Naval, tal como o Sr. Almirante Leiria Pinto o definiu, porque eu teria de perceber primeiro o conceito. Mas, pelas minhas leituras, há aqui uma permanente tensão na história da literatura entre os escritores e o livro, nos inícios, no seu prólogo, na sua introdução, chama a atenção para isso. Entre escritores que falam sobre o mar e falam de um modo poético, lírico, muito bonito, e com frequência nem lá puseram os pés. O melhor exemplo, já demos no almoço que nós tivemos, é Baudelaire, que foi castigado pelo padrasto porque tinha uma forma de vida um pouco boémia, e o padrasto resolveu castigá-lo e mandá-lo embarcar e trabalhar no navio, e ele, desde que pôs já os pés até ao dia de saída, não deixou de almariar, vomitar, por aí, não conseguiu fazer nada daquelas tarefas que lhe estavam a ser incumbidas. No entanto, tem palavras fantásticas sobre a vida no mar. Há exceções. Conrad é uma exceção. E do outro lado exatamente do outro lado desta barreira, deste domínio, temos marinheiros, com um profundo conhecimento da vida marítima, mas com uma forma de se exprimir que é direta, simples e que tem de ser muito clara, até porque isso diz respeito à expressão da sua profissão, do seu ofício. Eu lidei com este dilema, com esta problemática durante toda a leitura, e li as 97 crónicas que estão presentes, li-as todas. Algumas com delícia. A viagem de Port Said à China, que faz de Port Said uma porta para a outra metade do mundo, é uma delícia. Aquela descrição do Porto Sol, ninguém se lembraria provavelmente muito poucos escritores o fariam. Descrever um pôr de sol assim, daquela maneira tão lírica, tão poética, tão forte. É um quadro. É um quadro ao óleo. Como é um quadro ao óleo a descrição, a narrativa da coluna que desembarca no Ambris, não é? Salvo erro, é uma coluna militar que desembarca no Ambris e, de repente, no meio salta no texto, no meio daquele tiroteio todo,
Há 4 anónimos, 4 soldados anónimos que pegam num tenente e nós estamos a ver aquela imagem. É uma imagem fantástica. O que eu julgo ser possível perceber e extrair desta antologia é esta possibilidade de se jogar com a realidade dos factos e com a aventura da palavra. Não direi que todas as crónicas fazem essa fusão, tentam conjugar essa aliança. Mas há de facto, para quem ler, para os que lerem esta antologia, há de facto esta conjugação, este jogo entre a aventura da palavra que muitos cronistas conseguem trabalhar e uma realidade dos factos que é um apanágio do ofício do marinheiro. O marinheiro não pode estar com meias palavras, tem de ser muito claro, senão não chega ao outro lado. A ordem, a mensagem, o conteúdo do que se quer dizer não é entendido e é o caos. Eu agradeço a possibilidade de ter dito essas palavras. Podíamos ter aqui uma noite, ou podemos ter, se os nossos colegas de presentes quiserem, sobre a relação entre o romance naval, que eu julgo que o Sr. Almirante, onde eu julgo que o Sr. Almirante enquadra o conto naval, e o diário de bordo. A linguagem, o vocabulário, a escrita mais comum do marinheiro, que é o do relatório, que é, eventualmente, por corrupção de situações que é atualmente, até nas academias isso acontece, que é atualmente o uso de siglas com que eu me sinto também incomodado, e bastante. Muito obrigado pela audição. Desculpe, me disseram a mim para falar de modo curto e breve, para poder despertar alguma polémica, e julgo que eu fiz com algum critério. Muito obrigado. E agora é a vez de ouvirmos o autor, que tem estado muito caladinho. Falas daqui? Queres ir para ali? Se posso falar aqui. Podes? Isso. Começo pelos agradecimentos, naturalmente, e, em primeira instância, os presentes. Nesta dificílima situação que estamos todos a viver, a vossa presença, creio que é um ato de simpatia, de coragem também, e que merece o meu primeiro reconhecimento. Depois, agradeceria aos 2 apresentadores, o amigo Leiria Pinto, que conheço há tantos anos, e o amigo Luís Sousa Martins, colega da Universidade, e eu fiz alguma força que houvesse realmente esta duplicidade de apresentadores, cada um explorando uma vertente mais em particular. Depois a Academia de Marinha, que deveria ser a primeira, é o dono da casa, o Sr. Almirante Videla Abreu, e todos os académicos aqui presentes e os ausentes, por este acolhimento. Entro já numa área em que a formalidade se confunde com a amizade e com o conhecimento pessoal. Os editores, o Sr. Almirante Alexandre da Fonseca, e associo também, evidentemente, todo o trabalho do comandante Orlando Temos de Oliveira. São pessoas que eu conheço há muito tempo, desde Calções, diria. O Temos de Oliveira foi meu camarada de comissão em Moçambique durante 2 anos, e portanto a eles tenho que agradecer o acolhimento rápido, fácil e depois muito eficaz na execução que proporcionaram a esta edição.
E devo uma última palavra de agradecimento foi referido fugidiamente pelo Sr. Almirante Vidal Abreu, aqueles que me encorajaram ao longo destes 2 anos, mandando uns comentários. Lembro-me que o Sr. Almirante Vidal Abreu achou insuficiente o extrato que eu tinha feito da Batalha do Cabo de São Vicente, 1834. De facto, assim é, mas era de um autor tão referenciado que eu não podia deixar, e ele também foi sintético na sua apreciação, na sua descrição da Batalha do Cabo de São Vicente. Mas, portanto, todos aqueles que me foram encorajando, inicialmente isto foi uma iniciativa solitária, mas a partir de certa altura achei que estava, digamos, a corresponder a alguma expectativa. Portanto, iria dizer que na gênese deste livro está o conhecimento que eu tenho desde os meus 18 ou 20 anos, dos tempos da Escola Naval, de 2 livros que eu li apaixonadamente nessa altura, que foram os Quadros Navais de Joaquim Pedro Celestino Soares, que foi reeditado, era dos anos 1800 e tal, mas foi reeditado nos anos 50, e as Narrativas Navais do Almirante João Brás de Oliveira, que uns anos mais tarde seguiu o mesmo modelo de publicação. E o modelo de publicação, antes de serem estes 2 livros, e houve outros um pouco semelhantes, foi o modelo do folhetim. Todos aqueles textos curtos, mais ou menos com esta dimensão, crónicas, relatos, foram todos ou quase todos publicados na Gazeta daqui, na Gazeta da acolá. Estamos em pleno século XIX, não é? Ou seja, havia na altura oportunidade na imprensa para que fossem divulgados textos de autor, relatando, imagino que sem pedir licença superior, a factos que iam passando nas suas vidas profissionais, neste caso do mar. Portanto, o modelo do folhetim, eu muito rapidamente, quando comecei a enviar para alguns amigos, alguns conhecidos, estas memórias navais, fui buscar, enfim, o título de maneira um bocadinho experimental, foi a de repetir o modelo do folhetim, mas agora por via eletrónica, através do e-mail. Portanto, o grupo dos receptores foi-se alargando um bocado, depois estabilizou-se bastante ao nível da 150 de pessoas, e de facto foi, como já disse, pelos ecos que ia recebendo, que comecei a dizer, bom, isto é mesmo para continuar, e a partir daí comecei a gizar um certo plano. Um certo plano no sentido, e agora já vou passar para outra questão, que é, enfim, mas já lá vou, que é de não esquecer determinados setores das vivências do mar. Antes disso, ainda relativamente à gênese do livro, ficou muito claro para mim que eu queria publicar apenas textos que já tivessem sido publicados, por vezes em livros, as mais das vezes em periódicos. Isso também me libertava dos problemas legais dos direitos autorais, porque naqueles em que esse problema se poderia pôr, eram pessoas, e foram pessoas que eu pude contactar, algumas delas, e, portanto, evidentemente, pedir autorização, se não se importava que o texto fosse integral ou arranjado, fosse de novo publicado neste serial, digamos assim. A dinâmica, portanto, foi-se criando e exigiu, a partir de certa altura, para mim, alguma pesquisa, alguma investigação, porque eu queria não deixar descobertos algumas áreas das vivências do mar. Já aqui foi referido pelo Sr. Almirante Fonseca que não se trata só de episódios relativos à Marinha de Guerra, embora a quase totalidade dos autores, não todos, mas a grande maioria, são oficiais da Marinha de Guerra. Mas, muitas vezes, ou às vezes, eles refletem sobre circunstâncias, vivências de que foram parte, mas que se alargam muito mais do que o seu estrito espaço profissional. Portanto, fui à procura
de coisas que me interessava, que sabia mais ou menos que existiam. Digamos que a minha biblioteca juvenil, que mais ou menos se conservou, que ainda hoje existe, foi um primeiro manancial, mas depois tive de ir a procurar mais. E houve um momento em que este projeto, digamos, editorial se clarificou mais na minha cabeça, que foi após eu ter feito um trabalho de investigação, de pesquisa, no âmbito da Sociedade de Geografia, a convite do Almirante Saldanha, Bastos Saldanha, naquele âmbito da Marinha, já não sei como é que ele chama aquilo, mas... Pronto. Secção dele, a secção do... Pronto, mas foi um trabalho de levantamento de bibliografia atual, quase toda científica, sobre as culturas marítimas. E esse foi um trabalho que eu, digamos, em que envolvi jovens investigadores da universidade e que me deu também algum traquejo, digamos, em lidar com coisas que já eram fora da Armada, que eram do setor das pescas, do fomento marítimo, etc. Intenção. Qual foi a intenção inicial e, sobretudo, quando comecei a observar uma certa receptividade neste trabalho? A ideia é, sobretudo, a preservação e difusão de uma cultura marítima que eu, permitam-me que seja pessimista, admito que esteja em declínio e que espíritos ainda mais pessimistas possam mesmo imaginar o dia em que ela cesse, nomeadamente devido ao progresso técnico avassalador em certas áreas. Mas, em todo o caso, as formas desta cultura que se existe no espaço da modernidade, estamos a falar do século XIX e século XX, mas, ao mesmo tempo, que preserva muitos traços, nomeadamente linguísticos, anteriores. Veja-se a terminologia técnica naval, os dicionários de marinha, do esparteiro, etc., que elencam toda uma linguagem. Eu não sei até que ponto ela consegue manter-se com a mudança técnica, mas, pelo menos naquilo que veio até aos anos 60, 70, certamente ainda se mantinha. E, portanto, há aqui, digamos, talvez um sinal de nostalgia para não deixar ir por água abaixo, não se perder demasiado depressa este período, esta cultura. Um segundo ponto, já foi evocado pelo Almirante Fonseca, é a ideia realmente de privilegiar como destinatários desejáveis desta obra a juventude escolarizada. Por isso estamos a fazer, já fizemos uma primeira oferta de livros a todas as escolas secundárias implantadas nas cidades ribeirinhas do continente e ilhas, e provavelmente vamos ainda fazer mais coisas neste sentido. Eu gostaria de tocar instituições difusoras ou potenciais difusoras de elementos de cultura marítima, como municípios costeiros, museus marítimos e depois meios de difusão mais amplos, porventura, como televisão, etc. Suscitar novos estudos, novas investigações sobre isto. Penso que aí é a universidade, são determinados departamentos, história, antropologia, sociologia, etc., que poderão ter um papel mais ativo, talvez, em desenvolver trabalhos de investigação inseridos nas atividades académicas. Sei que, por exemplo, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa tem acolhido, nos últimos anos, um número considerável de investigações, de teses de doutoramento, de mestrado e doutoramento na área do mar. Isso é bem interessante e julgo que deve ser estimulado. E, finalmente, poder servir de inspiração para obras culturais a criar, porventura, no cinema, na literatura, no teatro, na ópera, etc. Penúltima observação, se me dão ainda 3 minutos. Notas para a leitura deste livro. Diz no prefácio o Comandante Salgado, e com toda a razão, que este, não diz por estas palavras, mas é o que se entende diretamente, é um livro desorganizado. Não tem um alinhamento cronológico,
ou de outro tipo, categorial. Isso é devido à gênese, é devido à maneira como foi sendo desenvolvido. E eu podia ter alterado esta lógica, mas preferi mantê-la com o instrumento de apoio que eu tantas vezes vejo reclamar, muitas vezes vejo aplaudir, quase sempre tenho dificuldade eu próprio em fazer, mas desta vez apliquei-me em fazer um bom índice final, que é onomástico, que é cronológico, que é geográfico, mas que não é excessivo, ou seja, aponta, atira para exatamente os textos que se referem à palavra-chave que ali se identifica. Se fala navio, aviso Bartolomeu Dias, bom, está aqui, está acolá, em 2 ou 3 sítios. Se fala do autor Marcos Esparteiro, está aqui, está além, etc. Portanto, é um livro desorganizado, mas que eu acho que pode, porque não é para ser lido de enfiada, digamos assim, pode ser lido de maneira prática. As diversidades. Eu, quando fiz muita força para podermos meter este óleo, a reprodução deste óleo na capa, foi porque, e pus isso na nota da ficha técnica, porque me pareceu que ele simbolizava, para quem conhece um bocado a história da Marinha Portuguesa, simbolizava um bocado realmente as transições. É um navio já a vapor, mas que ainda tem vela, não as tem caçadas, mas ainda tem a mastreação e a vela, e usava-na. É um navio já em ferro, é um navio que tem, portanto, propulsão, mas suponho que também, mesmo nesta altura, já tem eletricidade, isso não se vê ali, mas já tinha uma eletricidade de iluminação, não de força. Tem uma artilharia poderosíssima e tem ainda, simultaneamente, aquele sistema do esporão, porque em certas circunstâncias se admitia que numa batalha, num combate naval, pudesse haver oportunidade para aproar pelo través o adversário. E, portanto, este navio é um navio do século XIX e do século XX. Ele, depois, justamente nessa passagem, é transformado num cruzador couraçado moderno. Tem uma couraça, portanto, praticamente foi o único navio couraçado que tivemos, o que lhe aumentava o peso, digamos, a proteção. É um navio, simultaneamente, do século XIX e do século XX, e um navio da monarquia e da república. Foi, digamos, o navio-chefe, quer num momento, quer num período, quer no outro. E é um navio cheio de história. Quando foi abatido, em 1932 ou 33, por aí, creio que era um dos navios mais velhos que existiam no mundo ainda em serviço. Portanto, estas diversidades encontram-se nos textos. E os vários oceanos, os navios de vários tipos e de várias função, militar, económica, etc. A parte portuária também aparece. E tive especial interesse em não esquecer as principais categorias de pessoal que profissionalmente operam estes meios. Portanto, oficiais de marinha propriamente dito, de classe de marinha, navegação, ponte, parte militar, também toda a parte da engenharia, dos engineers, não é? Da mecânica, que eu afetivamente diz não esquecer do pessoal da ferrugem, como às vezes era tratado. A parte administrativa, tive mais dificuldade em encontrar textos de gente dessa classe, dessa categoria, assim como da aviação naval. É curioso. Não há muitos textos deste tipo publicados nos anais do Clube Militar Naval, em outras publicações periódicas, que tratem deste setor. Os fuzileiros, também já foi referido. Depois as estações e as guerras coloniais, as estações ultramarinas e as guerras coloniais, os mergulhadores, claro, os ambientes de guerra, pronto. E aqueles ambientes em que Portugal não participou, mas esteve neutro, esteve à beira, etc. Portanto, essas diversidades eu penso que realmente compõem digamos, o panorama que se pode aproximar da tal cultura marítima portuguesa nestes 2 séculos. A autoria
evidentemente, não é minha, é dos autores que os escreveram, mas eu tenho uma responsabilidade grande na seleção que fiz. Porque se em alguns casos eu transcrevi o texto na íntegra, em muitos casos também, pela sua extensão apenas, eu tive que fazer cortes. Portanto, fui à censura literária para tentar meter na dimensão possível o essencial. E a minha preocupação foi, evidentemente, não trair o fundamental da ideia do autor. A qualidade deste esforço dos autores e do meu trabalho está agora à vossa apreciação. Última palavra, se o Sr. Almeida me permite, é que, encorajado pelo sucesso e de facto, estes últimos poucos meses de preparação da edição também foram encorajantes a esse nível, creio poder anunciar que tenho umas segundas memórias navais prontas a iniciar o seu novo processo de folhetim eletrónico. É sobre a Marinha dos Outros desta vez. São textos que aí, como foram todos pensados antes de qualquer divulgação, aí segue-se realmente uma linha cronológica e centra-se na primeira metade do século XX, 1950. Com este período, necessariamente, há um grande lugar ocupado pelas guerras, que não são as nossas, ou não são quase nunca as nossas, mas são as guerras, e aqui era realmente a Marinha dos Outros que me interessava colher. Mas não só. Provavelmente chamar-se-á Memórias da Guerra e do Mar. O primeiro texto que abre o conjunto é sobre as navegações, sobre um desastre nas navegações árticas. Um navio norueguês que acaba por ser destruído pelos gelos na Antártida em 1903, salvo erro. O último, curiosamente, é também nos mares árticos, é em 1950 e poucos, o primeiro submarino atómico, o Nautilus, que foi assim carismado, que consegue navegar sob a calote polar do Polo Norte e chegar à latitude 90,00,00 e dizer, pip, cá estamos. E penso que o tipo de navio, a circunstância da chegada ao Polo Norte, agora provavelmente já poderia emergir com alguma facilidade, dada a rarefação dos gelos. Mas creio que simboliza bem, digamos, um ponto de partida e de ponto de chegada deste novo. Portanto, é tudo o que queria dizer e agradeço muito a todos. Muito obrigado.